Você tá sozinho na estrada em uma noite qualquer. O rádio só pega estática e a luz do seu farol não alcança o fim daquela curva. Quando, de repente, você viu aquela figura no acostamento? Ela tava lá, não tava? Ou foi só a sua mente pregando peça? Bem-vindo ao lado sombrio das estradas, onde os fantasmas não esperam apenas em cemitérios. Eles pedem carona. Essas histórias são só lenda? Ou há algo muito pior espreitando nas estradas desertas? Não ouça esse episódio dirigindo, ou a próxima parada pode ser a sua última. Começa agora. Meia-noite eu te conto. Olá, fã do terror, eu sou o Felipe Santorini. E eu sou a Nath. E aqui é o Noga pedindo carona. Mas tá pedindo carona parado na estrada todo de branco ou chile nas costas? Eu teria se tivesse vivo. Não. Está tudo conectado, todos os episódios do Meia-Noite Eu Te Conto estão conectados. Eles não são IA. Ou será que somos? No episódio de hoje falaremos sobre lendas urbanas de estradas e rodovias, assim como o nome desse episódio sugere. Antes da gente começar, eu tenho uma pergunta. Vocês conhecem alguma estrada, alguma rua, algum beco que tem alguma história assim super cabulosa, tipo, ali teve um acidente bizarro, que aconteceu isso? Não precisa ser relacionada a espírito, mas tipo, aquela rua ali é muito conhecida por ter muitos acidentes, sei lá. Ah, sim. Eu acho que aqui em São Paulo tem a Regis Bittencourt, eu acho que é o nome da rodovia, que ela é bem perigosa. São só 2 faixas e a velocidade da pista é altíssima, então o que rola de acidente lá é doideira. É caminhão, carro, moto, imagina. Caralho. E você, Noguito? Eu moro perto da estrada, né, da rua que aconteceu aquele acidente com o menino João Hélio. Vocês lembram desse caso? Sim. É sério? Foi aí perto? Foi. Tem até uma pichação dele no nome dele, assim. Então. Cara, sim, eu acho que eu já vi algumas vezes indo ou voltando daí, alguma coisa assim. Caraca, que loucura. Aqui onde eu moro na Ilha do Governador, tem uma estrada muito famosa chamada Canárias. E, mano, é muito acidente. Porque ela não é bem iluminada, ela tem muita curva. Ela não tem nada demais. Você passa, é uma estrada normal, mas, mano, de vez em quando tu vê uma cruzinha assim, sabe, num canteiro. Sim. Caio já presenciou um acidente, assim, horrível nela, onde envolvia uma senhora de idade, um caminhão e uma cabeça decepada. Ai, cara, que bizarro. Ali tem muito acidente. Pesou o clima agora. Pesou pra caralho, né? Vamos lá. Como é que a gente vai continuar esse episódio? A gente vai pesar mais. Relaxa. Não, deixa eu fazer uma piada aqui pra clima, tô zoando. Mas vocês acham que as pessoas, no geral, têm medo de dirigir à noite? Algumas pessoas sim, né? Mas tem gente que não, né? Tem gente que é meio perde a... Você me pegou, porque eu não ligo de dirigir à noite. Mas eu nunca dirigi numa estrada bizarra, assim, né? Numa estrada, numa rodovia. Sem iluminação, sem asfalto direito, né? Com asfalto mega irregular. Mas, assim, de qualquer forma, eu tenho medo de, em qualquer horário do dia, de moto, eu ainda tenho medo de pegar rodovia, assim. Me assusta, sabe? Avenida. É mesmo, Will. Porque a gente é muito vulnerável, né, na moto. É verdade. Então, qualquer coisinha, você tá beijando a traseira de um caminhão, ou um carro passa por cima de você. Cara, é verdade. Caramba. E tem muita gente que faz essas viagens, assim, de moto, né? Tipo, pega a estrada de moto pra fazer aquelas viagens de um dia só. Sim. Nossa, quando eu vou pra casa da tia do Caio, que ela mora na Serra aqui do Rio, nossa, a gente vê muito. E eles andam em grupo, né? Um grupão, assim, de motociclista que fala, né? Desculpa. Porque motoqueiro é outra coisa, não é? Acho que existe essa diferença, ou não? Existe. O motociclista é alguém que vê a moto como lazer ou paixão, né? Então é o cara que anda no final de semana, devagarzinho e tal. E o motoqueiro, ele é o cara que trabalha, né? Motoboy e tudo mais. Interessante. Porque eu já vi gente se ofendendo de ser chamada de motoqueiro. Aí eu fiquei assim, então alguma coisa tem aí, né? Mas beleza. Tem muita gente que tem esses medos, assim, por exemplo, quando chove eu não saio de casa. Quando tá à noite, a partir de um certo horário, eu também não pego no carro. Tem muito disso, né? Até porque também acho que a partir de um certo horário à noite, existem algumas ruas, por exemplo, o sinal fechado, você pode avançar. Tem uns negócios assim, né? Umas leis de trânsito que a partir de um certo horário você pode avançar. O que ocasiona em muitos acidentes. Aqui na ilha, puta que pariu. Quanto acidente tem ali na Estrada do Galeão por conta disso? Cruzamento, que as pessoas saem correndo que nem um bando de abestado, bate carro. E aí dá nisso. Aqui, na minha rua, tem um cruzamento. Ontem já teve um acidente de manhã, cedo. E as pessoas, cara, são malucas. Elas não respeitam. Cara, eu quase bati o carro uma vez assim. Tava levando uns amigos, assim, era umas 3 da manhã pra casa, assim. Vieram pra cá e beberam, pegar um Uber. Eu falei, não, eu levo vocês. Eu não tinha bebido. Levo vocês e tal, de
boa. Só que a gente tava passando por uma área que ela é meio que muito industrial, então não tem nada. Só tem galpão, assim, é meio abandonado e dá um certo receio de tu ficar parado. Aí eu passava no semáforo, eu tava aqui dirigindo, a Amanda do meu lado e os nossos amigos atrás. O farol vermelho pra mim, eu ia andando devagarzinho, não via carro, eu passava. Aí passei o primeiro, passei o segundo. No terceiro, eu comecei a passar, aí a Amanda falou, carro, 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 carro. E eu, meu Deus, aonde tá vindo o carro? Não via carro parado. Aí eu só segurei o freio. Cara, nisso que eu segurei o freio, o carro saiu do ponto cego do carro, assim, ó. Tipo, passou. Aí eu, meu Deus, cara, eu não vi, tipo assim... Não viu. Entrou tanto no meu ponto cego que eu não vi o carro. Ela começou a falar, ela não falava de onde tava vindo o carro, só falava carro, 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 carro. Que eu olhei pro retrovisor, não vi. Olhei pra trás, pra frente, não vi nada. Aí minha reação foi, cara, segura o freio e aguarda o impacto, sabe? E aí o carro passou na minha frente, assim, tipo, bem perto, de uns 2-3 metros da gente, assim. Nossa, não vi. Ele veio tanto na velocidade certinho do meu ponto cego, assim, que não tinha carro na minha visão, sabe? Caralho, que louco. Cara, isso é muito perigoso. As pessoas dirigem, elas são muito imprudentes. É por isso que eu tenho medo de dirigir, porque o meu medo, eu não dirijo, tá? Mas o meu medo não é nem dirigir. Eu tenho medo das outras pessoas dirigindo, porque eu sei que eu vou ter cuidado. Mas eu vejo cada atrocidade como carona quando eu tô com o Caio, que é... Cara, eu fico assim, mano, eu já teria batido nessa situação. O Caio, ele é um excelente motorista, ele dirige muito bem. E assim, mano, todas as vezes em que a gente teve algum tipo de acidente foi por conta dos outros. Graças a Deus, acidentes super leves. Mas geralmente é isso. O Caio, ele prefere dirigir à noite. Quando a gente vai viajar, vai fazer alguma coisa assim, tem que ir pra outro lugar mais distante, ele prefere viajar à noite por conta do trânsito, porque não tem muito trânsito. As estradas são mais tranquilas, geralmente, né? Só que é aquilo, atenção redobrada, porque a galera pode ser uma pessoa que tá virada, né? Tipo, tá sem dormir, tá cansada. Então, o índice de acidentes, eu acho que fica mais propício a ser à noite. Fica mais tendencioso a ser à noite. A gente gosta muito. Mas a violência também é maior, né? À noite, infelizmente. Ah, não, a violência é maior de manhã? Acabou de chegar aqui no meu ponto, gente. A violência é maior na parte da manhã. Então, por isso que à noite a gente prefere fazer as nossas viagens. Mas a gente já passou uns perrenguinhos. Uma vez descendo a serra, gente, tava tanta neblina, não dava pra enxergar um palmo à frente do carro. Nossa senhora. Eu acho que foi... É perigoso. E foi na serra, tá ligado? É muita curva. O bom é que a serra aqui do Rio, a gente tem a vantagem que ela é muito bem sinalizada. Embora tenha pouca iluminação, né? Serra, enfim. Mas ela é muito bem sinalizada. Mas assim, cara, gente, eu juro, não dava pra enxergar nada. Nada. Nossa. Caio, ele dirigiu super bem. Ele foi super prudente, devagarzinho e tal. Respeitando o limite de velocidade, prestando atenção. E deu tudo certo. Mas naquele dia eu fiquei com um pouquinho de cagaço, confesso. Mas e falando sobre neblina e tal, o que mais a gente pode falar sobre aparição de fantasmas, assim? Tem alguma coisa a ver? Tem. Oxe, com a quantidade de acidentes, né, que acontecem, as pessoas começam a ligar muitas vezes, né, acidentes a lendas e coisas do tipo, porque, né, a pessoa morreu ali naquele local. Às vezes tem daquilo, né, o espírito da pessoa não associou que morreu, então ele fica ali, ele não entende. Tem muita coisa ligada nisso, né, e existem muitas histórias por trás disso. Inclusive, existe até um efeito carona fantasma na psicologia, que é um fenômeno que eles associam a esses relatos de encontro com figuras, né, nas estradas desertas. Então, existem 2 termos, né, para poder descrever esse efeito carona fantasma, que um é a tendência do nosso cérebro, que ele cria padrões ou presenças onde não existem, né, principalmente quando a gente tá ali naquela situação solitária, como, por exemplo, dirigir à noite, ou até mesmo estresse, quando você tá muito cansado, que a nossa mente, ela preenche espaços vazios com imagens, até mesmo com rostos, vultos. Então é aquilo, a gente vê o que não tá ali. E também um pouco dos ambientes monótonos, né? Aquela repetição de paisagem, só árvore, só mato. Então isso pode induzir a nossa mente a ter alguns tipos de alucinação. E o segundo termo, né, que seria mais para descrever as aparições recorrentes de caroneiros fantasmagóricos, né? Que eles pedem a carona e desaparecem durante a viagem. Existem até algumas histórias de vídeos, né, de Uber, que pegam passageiros que não existem, taxistas. Tem um, acho que é
do Japão, inclusive, que é muito famoso esse vídeo. Sim. Alguém já viu? Já vi. Cara, que o cara tá dentro do carro, tem uma câmera dentro do carro, né? Que lá fora eu acho que isso é muito comum, eles terem câmeras dentro do carro pra filmar, né? E aí você vê a pessoa entrando, quer dizer, eu acho que você não vê a pessoa, mas você vê a porta abrindo, dá pra ver, né? Dá pra ver a pessoa entrando, a pessoa entra no carro, o cara cumprimenta, fala com ela e tal, vai dirigindo, e aí eu acho que do nada, tipo, some. A pessoa Ele some. passa num túnel, fica escuro e de repente não tem mais a pessoa. E de repente sumiu. E dá até pra ver a cara do homem, quando ele olha, ele fala assim, ué, ele até para o carro, ele sai, ele abre a porta, ele vê tudo, tipo, tem ninguém ali. Caraca. Então, cara, esse vídeo é muito bizarro, Se foi montagem, olha, tá de parabéns quem fez, porque ficou muito bom, muito bizarro. E tem algumas outras histórias que você acha aí, uns relatos de uma galera dando carona pra fantasma, né? Tipo, muitas histórias. Filmes temos vários. Mas aí, né, a gente pode falar um pouquinho das lendas mais famosas do Brasil em relação a isso. Alguém quer falar da Mulher da Curva? A Mulher da Curva é um clássico, né? Eu posso falar dela. A Mulher da Curva é uma história que a gente sempre ouve falar que aconteceu no nosso estado, né? Eu fico até arrepiado, nossa, que esquisito. Enfim, mas a história da Mulher da Curva, ela aconteceu numa BR, cruza o Brasil, que sai lá do Rio Grande do Sul e chega até o Ceará, que é a BR-116. Essa história da Mulher da Curva, ela acontece no trecho da BR, no Rio Grande do Sul. E é a história mais comum. Era uma noiva que morreu atropelada no mesmo local onde essa lenda se manifesta, onde as pessoas a veem. E desde então, ela vaga pela estrada como um espírito errante, buscando completar a sua jornada interrompida de se casar. Em algumas versões, ela aparece vestida de branco e pede carona, desaparecendo misteriosamente ou levando o motorista a um lugar bem assustador. E tem relatos de vários motoristas que juram que ela some do banco de trás, assim como a gente comentou agora, o que deixam o carro totalmente frio, né? Saindo aquele arzinho pela boca da pessoa. Cara, essa daí é um clássico, né? Tipo, é aquilo, todo estado tem uma história mais ou menos assim. Agora, sabe uma coisa que eu acho muito engraçada em relação a isso tudo? Todas essas histórias, independente de filme, relato, enfim, lenda. É sempre uma mulher vestida de branco na estrada, gente. É sempre a noiva que foi... Cuidado quando se casar. Será que o branco, ele tende a remeter à inocência? Ah, sim. No casamento é Porque, isso. por exemplo, até mesmo quando vem fantasmas de crianças e tal, é sempre de branco. É sempre uma figura feminina com cabelos negros e roupas Eu brancas. sei que na Sempre. Ásia é comum representaria a morte com branco. E ao invés de ter o luto vestido de preto, né? As pessoas vestem de branco. Né? Sim, é verdade. Pode ser a ver também. Nossa, mano, recentemente eu vi um vídeo com um mozão, com a Camus, que foi daquele Nux Top 5, que é um canal no YouTube, que é um cara que ele faz um compilado de vídeos da internet com aparições de fantasmas, coisas sobrenaturais, né? E o último que ele lançou tem um vídeo de um cara, se eu não me engano, é na Malásia? Vida é onde? Tailândia? Na Malásia. Que ele é um caminhoneiro que ele faz vídeos pro TikTok e tal. E aí ele tava numa live. E aí ele parou porque ele viu alguma coisa na estrada, era uma estrada com caminhão. O caminhão dele pifou no meio de uma estrada assim, deserta. E todo mundo falava que naquela estrada era comum os carros pararem, acontecer alguma coisa assim bizarra. E leva no mecânico, não era nada, enfim. E aí o caminhão dele parou. E aí eles estavam vindo umas paradas assim ao redor. Ele saiu do caminhão, nisso ele gravando, né? E aí ele olhando tudo em volta e nada, e barulho. Quando ele filma assim debaixo do caminhão, gente, eu me arrepio inteira. Só dá pra ver os pés da pessoa como se estivesse pendurado. Não tava tocando o chão. E era um pé, cara, dá pra ver nitidamente 2 pezinhos assim, caralho. E aí ele sai correndo assim, vai pra trás do caminhão pra ver e não tinha nada, não tinha ninguém. Eu fiquei assim, puta que pariu. Nossa, tá maluco. Bizarro. Próxima lenda aqui é o caminhão fantasma da BR-040, no trecho de Minas Gerais. A lenda narra que a história de um motorista teria perdido os freios do caminhão, né, próximo ali do quilômetro 328, e milagrosamente não tombou. A partir desse momento, a região ali passou a ser associada com as aparições do veículo mesmo, especialmente à noite, com relatos dos motoristas que afirmam que viam um caminhão parado no acostamento ou seguindo ele pela estrada, só que sem luzes, né? A lenda tem uma base, assim, como um presépio construído ali no local, né? Teria sido erguido pelo próprio motorista como forma de agradecimento pela graça que ele não tombou o caminhão dele. E alguns familiares que ali tentaram homenagear ali com memórias do motorista falecido no local. Cara, essa daí, eu já ouvi também vários relatos desse negócio de tipo caminhão fantasma. Acho que existe até algumas aparições disso em seriados ou filmes e tal. E eu acho muito engraçado dessa história é porque o caminhão não tombou, tipo, não
houve acidente. Mas ainda assim, de alguma forma, começaram a ter aparições de um veículo fantasma. Tipo, eu acho isso muito curioso. A lenda foi se mesclando, talvez, né? Com outras coisas, Talvez. outros relatos, né? Aí associou com o local. Talvez possa realmente ser um local onde ocorram muitos acidentes. E aí, por isso, por não ter acontecido esse acidente, não sei se alguma coisa pode ter um anjo da guarda ou uma força maior, pode não ter deixado esse caminhão tombar, né? Esse caminhão específico. E aí, a partir de então, começaram a presenciar mais coisas. Um caminhão fantasma aparece, sei lá, grudado no teu carro pra você meio que prestar atenção. Presta atenção no que você tá fazendo. Talvez uma forma de alerta. Vou te dar um medinho. Você já teve um caminhão na tua traseira quando você tá dirigindo? É algo perturbador. Eu fico com medo até de ficar atrás. Imagina ele atrás de mim, tá maluco? É apagado ainda. Cara, assusta muito, porque... porque assim, você tá aqui dirigindo, aí você vê no retrovisor um caminhão lá no fundo. Aí beleza, continua. Aí ele tá mais perto, aí você já fica atento. Aí você vê ele crescendo assim, ó, na tua traseira, ficando gigantesco. Cara, é muito assustador. Credo. É que nem aquela cena clássica do caminhão com as histórias de madeira no filme do Premonição, né? Ainda bem que a gente não... Quer dizer, a gente até tem, né? É trauma geracional, né? E a próxima história é do fantasma do quilômetro 119 em São Paulo. Essa eu não conheço. Essa eu também não conhecia. É uma história que circula em algumas regiões de São Paulo, né? Possivelmente ligada à rodovia Raposo Tavares. Não sei onde é que fica, você já ouviu falar, amigo? Já, Raposo Tavares eu conheço. Então, essa lenda, ela envolve um suposto fantasma que aparece em um trecho específico da estrada no quilômetro 119, que ele assombra os motoristas. Só que essa história, ela varia muito, mas ela geralmente descreve uma figura feminina vestida de branco, pedindo carona. E aí, se você der carona pra ela desaparece ou ela ainda pode ser a provocadora de algum acidente. E essa história do fantasma do quilômetro 119, ela pode ter sido originada de alguns relatos de acidentes e mortes na região, que aí você vai combinando com o folclore local, né, de alma penada, assombração de estrada, e ficou aí, né, surgiu, brotou. Mas, de novo, essas histórias são sempre, parece que é sempre mais do mesmo, né, eu tenho essa impressão, que é sempre uma figura feminina, de branco, pedindo carona, nunca é um cara, um homem, um velho. Exatamente. Eu já ouvi história de velho, mas... Eu fico pensando que deve ter alguma coisa a ver com, sei lá, não dê carona pra... Porque eu acho que se for um homem, a chance de alguém... Ninguém vai dar carona, né? Exato, entendeu? É verdade. Ninguém vai dar carona. A gente não precisa contar muitas histórias pro pessoal ficar com medo. Por exemplo, Total. aquela do... esqueci o nome. Que tem até o filme lá, A Morte Pede Carona. A morte pede carona. É sempre um cara. Então, tipo assim, ninguém vai dar carona pra um cara. Agora a mulher fica assim, pô, tá na estrada. É mulher, ela não vai fazer nada. Entendeu? É verdade, é real. E a gente tem algumas lendas internacionais também famosas. Sim, tem as lendas internacionais, como a Autoestrada 666 nos Estados Unidos, que é a Rota 666, aonde tem fama de ser amaldiçoada devido a muitas lendas urbanas e relatos de fenômenos paranormais que acontecem por lá. Acredita-se que a estrada seja palco de acidentes, aparições de fantasmas e tem luzes misteriosas, o que tornou conhecida como a Estrada do Diabo. A lenda dessa rota está relacionada a um trecho específico, onde ocorrem frequentemente acidentes e relatos de atividades paranormais. Alguns motoristas falam que viram fantasmas de pessoas, carros, e outros relatam terem sido perturbados por luzes estranhas ou ruídos inexplicáveis durante a viagem. Um outro fato curioso disso também é que o número dela foi alterado para US 491 devido aos muitos acidentes. Essa Rota 66, ela é muito famosa. Muito famosa. Existia até um restaurante, eu não sei se ainda existe aqui no Rio, chamado Rota 66. Na verdade é Rota 66, não é nem Rota 666, mas enfim. A gente tem também a presença dessa autoestrada dos Estados Unidos muito forte em filme, seriado e tal. Ela é muito famosa. As pessoas veem coisas relacionadas a UFOs, enfim, vários tipos de aparições, justamente pelo número grande de acidentes nela. Cara, eu não lembro se é a Rota 66 ou se é a Rota 86. É uma dessas duas rotas. Ela é famosa nos Estados Unidos porque ela corta o país de ponta a ponta. Acho que é a Rota 86. Eu acho que é 86. Nos Estados Unidos tem muita rota famosa. Tem. Essa é uma rota que a estrada é muito boa e ela é muito reta e tal, ou seja, motoqueiro adora ir. Então você vê qualquer filme de motoqueiro, ele tá na Rota 86. Pô, mas deve ser gostosinho, né? Um bagulho retão assim, infinitamente reto. Deve ser Um muito asfaltinho bom. perfeito, nossa. A gente não sabe o que é isso aqui no Brasil. Não, tem muitas estradas boas, tem estradas. Não, a gente tem.
A Via Lagos, inclusive, é uma muito boa daqui. O problema das nossas estradas muito boas é que geralmente a velocidade delas é muito alta. Então a galera vai embora, assim, né? Ah, é verdade. Aí onde tem os acidentes. Essa próxima lenda, né, tem que deixar um aviso de gatilho, porque a gente vai falar sobre o tema de desviver. É a estrada que leva à floresta de Aokigahara. Eu não sei se você já conhece essa floresta. Ela é famosa, né? A fama dela é meio mórbida, porque é onde acontece o maior número de suicídios, assim, no mundo. É um índice muito alto mesmo. E a ponto de, na floresta mesmo, tem a galera faz fita, faz cartaz, assim, com mensagens para as pessoas meio que desistirem, se arrependerem e tentar voltar para casa e tal. Porque lá é, tipo, internet, GPS, essas coisas não funcionam bem. Então, às vezes a pessoa vai, pode até se arrepender, mas não consegue voltar, porque se perde, né? Ela é muito grande, né? Ela é muito vasta. Sim. E aí a estrada que leva a esse local, né, que passa ali perto, ela tem relatos também de pessoas, de fantasmas e tal, que aparecem ali, que isso pode estar ligado com uma prática do passado chamada Obaste, que era meio triste também, né? Que é uma prática de os idosos que eram abandonados ali pra morrer, porque devido à escassez de comida, seca prolongada e tal. Aí eles acham que os fantasmas dos idosos acabam vagando ali pelas estradas, né? Essa daí do Basté, né? Isso é muito triste, mano. Mas às vezes tem relatos assim, o próprio idoso, ele escolhe esse caminho, sabe? Às vezes é meio pensando, vou dar paz agora pra minha família, né? Eu tô dando um trabalho, não sei. Tem um lance desse. Depois que teve aquele acidente nuclear lá no Japão, alguns idosos, assim, japoneses, que eles queriam ir pro local, voltar para suas casas e tal, assim, com o intuito de meio que, entre aspas, absorver a radiação que tem no local, porque eles não iam sofrer tanto, que assim, se eles, sei lá, pegam câncer, eles já estão pra morrer. E aí eles não têm esse tempo de vida. Então eles falam, a gente, se for reduzir e tal, se for permitir que as pessoas voltem para suas casas e tal, eles estavam se dispondo a fazer isso, sabe? E sacrificar por um negócio maior. Que loucura. E olha, essa floresta do Japão, a Aokigahara, eu acho que se os ouvintes pedirem, rende um episódio, hein? Sim, sim. Mas tem que pedir. E a nossa última história, que é a Rodovia dos Espíritos, que fica na Malásia. Primeiro, Malásia pra mim já é um país, assim, com uma cultura de coisas bizarras e espiritualidade num total muito forte, então eu já me cago inteira. A Rodovia dos Espíritos na Malásia, ela é famosa por lendas urbanas sobre aparições fantasmagóricas e eventos paranormais. A mais conhecida delas é uma chamada, eu não sei se eu vou pronunciar direito, tá, gente? Mas é Pontianak, que é um espírito feminino do folclore malaio, e ele é conhecido por ter uma aparência muito assustadora e gritos estridentes. E nessa Rodovia dos Espíritos, ele é descrito como uma figura alta e pálida, com longos cabelos e roupas brancas, como sempre, né? Que aparece de repente pra assustar motoristas e causar acidentes. Ou seja, ele é um espírito que é mau. Ele não tá ali pra te ajudar a fazer uma curva maneira. Ele tá ali pra causar o caos. Lembra um pouquinho o Slenderman, cara, né? É verdade, total. E aqui ele não descreve se é... Não, quer dizer, ele fala que é um espírito feminino, mas dá a entender que não é somente isso. Pode ser... Enfim, não sei. E existem outras lendas que incluem alguns relatos de fantasmas de soldados e de uma mulher idosa que pede carona. E até mesmo carros fantasmas, que eles aparecem e desaparecem. Essa Rodovia dos Espíritos, ela se tornou um local de muita lenda urbana, né? Devido a vários acidentes fatais, a ser uma área completamente isolada, longe de tudo. A rodovia, ela fica localizada numa área remota, pouco habitada. Então, tipo assim, tudo contribui, né, pra você ficar com medo. É aquilo, longe de tudo, mal iluminada, não tem porra nenhuma em volta, enfim. E a Malásia, como eu disse, né, a Malásia por si só já tem uma cultura, assim, absurda em relação à espiritualidade. Isso aí é só pra dar uma cerejinha no bolo, né? Mas aí eu quero saber de vocês. Vocês acham que as estradas desertas, elas são mais tendenciosas a ser palco pra tanta lenda urbana, assim, por conta do isolamento? Vocês acham que é outro fator? Eu acho que sim. Elas têm histórico e não é à toa. A gente vê aqui muitas notícias no Brasil de pessoas que pegam o carro, mal intencionadas, vão pra um lugar deserto e desovam um corpo lá. Infelizmente, assim, é comum, eu acho que a fama tá certa, assim, sabe? Às vezes pode passar e tu ser assaltado, ser roubado, tentarem fazer alguma coisa com você. Tem até, a gente já até assistiu junto, curta de terror, contando meio que essa história, né? Que tem um carro parado na estrada, aí tem uma moça pedindo ajuda, e aí o cara fica, pô, eu paro, não paro, ele decide
de não parar, acelera e sai cantando pneu, né? E aí, quando ele olha pra trás no retrovisor, tinha gente escondida atrás do carro, né? Preparado pra fazer alguma coisa. Caralho, sim. Que loucura, sim. O Caio, ele sempre fala muito sobre isso comigo, de ajudar os outros na estrada. Ele sempre fala, cara, o melhor a se fazer é ligar pra polícia, pra um guincho e pedir pra vir. Você dá a localização e deixa que os caras se viram. Infelizmente, aqui, eu não sei como é nos outros países, né? Mas eu sei que aqui no Brasil, infelizmente, as pessoas são muito mal intencionadas. Perigoso demais. Infelizmente, sim. Mas vocês acham que essas lendas, porque é tudo muito lenda, né? Elas surgiram mais como um alerta pros perigos da estrada? Ou vocês acham que realmente é uma parada que existe ali? Não, realmente tem um espírito ali assombrando aquela rodovia, aquela estrada? Eu não acho que tem esse negócio de moral, não. Eu acho que são lendas que acontecem por causa dos fatos que aconteceram de verdade, né? Um acidente que marcou muito aquela rodovia e tal. E aí acaba sendo contado, aquele trecho fica marcado pelas histórias. Quanto mais histórias acontecem de verdade ali, tipo, de verdade que eu digo, acidente, alguém sumiu naquela estrada, um carro que sumiu. Essas histórias vão criando as lendas, né? Depois de um tempo, as pessoas começam a ver, começam a ter aparições ali. E você, Fê? Eu não sei, é porque eu não acredito tanto no sobrenatural, né? Então eu acho que tem muito mais esse lado de ser, não uma lição de moral, né? Mas tu ficar atento na estrada, de novo, né? Tomar cuidado com as pessoas que você dá carona e tudo mais. Então eu acho que pra mim é mais lenda urbana, sabe? Mas foi criada com um fundinho de verdade ali, né? Em algum momento aconteceu algo, se espalhou pro mundo, sabe? Porque assim, é muito louco, né? Porque, porra, geralmente onde tem essas lendas são locais de muito acidente. E assim, eu acredito no sobrenatural, eu realmente acredito que possa ter espíritos ali que, como eu disse no início do episódio, às vezes a pessoa não sabe que morreu, então tá vagando ali meio perdida. Mas ao mesmo tempo, eu acho que serve sim como tipo assim, porra, você já sabe que ali tem um alto índice de acidente, você tem que redobrar o caralho da sua atenção, cacete. Sabe? As pessoas são muito imprudentes e tipo, não é só a sua vida que tá em jogo, são a vida de outras pessoas que estão em jogo. Eu acho que dirigir é uma responsabilidade muito grande, porque você tá pegando uma máquina, você tá dentro de uma máquina. Assim como você pode causar acidentes a outras pessoas sendo o condutor dessa máquina, você também corre o perigo porque você está dentro de uma caixa de metal, caralho. E não parece, mas um carro pesa 1 tonelada, né? Exatamente. Isso é bizarro. É muita responsabilidade. Enfim, e aí eu queria fazer uma última pergunta pra vocês, né? Vocês dariam carona pra alguém desconhecido? Porque existem aplicativos disso, né? Vocês já ouviram falar do Blá 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 Car? Já. Vocês teriam coragem de pegar? Eu conheço gente que pega e acha de boa, né? Mas eu sei lá, eu fico muito pé atrás, né? É engraçado que a gente fica com o pé atrás, mas a gente entra no carro do aplicativo. Carro de exatamente. Uber, 99. Até mesmo táxi normal. Tem umas medidas de segurança, mas assim, não garante muita coisa, né? Exatamente. Se for por um aplicativo, eu acho que eu me sentiria mais seguro. Porque, por exemplo, hoje em dia é muito mais fácil você mandar pra alguém sua localização. Ó, tô aqui, ó. Ó, o nome do motorista, o carro, a placa. Você consegue fazer isso de uma forma muito mais simples, né? Mas imagina, tipo, 30 anos atrás. Tu falou, ó, tô indo pra tua casa, tá? Ligava no telefone fixo, que você não tinha celular. Devo chegar em meia hora. Desligou e a pessoa nunca mais chegou. E aí, o que aconteceu? Ela pegou o carro, sabe? Ela entrou no táxi. E se ela entrou no táxi, pra onde esse táxi foi? Que táxi era esse? Quem tava dirigindo? Não sei. Cara, você não tem informação nenhuma, né, antigamente. Que bizarro. Eu não pegaria ficar esticando o dedo aqui para entrar dentro de um carro de um caminhoneiro, por exemplo, entendeu? Não faria isso. Mas pelo aplicativo eu até faço, só que tem uma sensação de segurança, né? Sim, total. É que eu conheço gente que fez isso já. Levantar dedinho e pedir carona pra caminhoneiro. E acho que ele foi pra Argentina assim, só pedindo carona. Coragem. Falei, nossa, coragem demais. Eu não tenho esse desprendimento, assim. Eu, como mulher, ainda por cima, eu jamais. Não, eu acho que não dá pra fazer, não. Caralho, Muito que doido. loucura. Cara, homem já é complicado, porque imagina, eu me sentiria seguro se eu tivesse alguma arma comigo, uma faca, alguma coisa assim. Porque eu não conseguiria entrar no carro de um caminhoneiro e aí ele tá armado. Fala assim, ó, e aí eu dá ou desce, sabe? Fudeu. Dá. Nem sempre é o dinheiro, inclusive. Nem sempre é dinheiro, Ainda né? tem essa. Caralho, é muito perigoso. Enfim, gente, sejam prudentes, prestem atenção. Olha pros dois lados antes de atravessar a rua. Ah, mas é a via de mão única. Mesmo assim, olha pro outro lado, só pra ter certeza, porque as pessoas são loucas. Lições aprendidas com esse episódio, né? Se vocês me permitem, eu falei no episódio que foi perdido, então eu vou falar aqui de novo, tá? Que não vai ser repetitivo. Eu super
recomendo, se você gosta desse tipo de conteúdo, de relato de estradas e tal, existe um podcast aqui no Spotify, eu não sei em outras plataformas, que eu consumo no Spotify. Mas ele foi descontinuado, não saem episódios novos desde 2023, infelizmente. Mas o nome é Estrada Sobrenatural. Eu gosto muito, enfim, eu tô maratonando ainda. São vários episódios de relatos de caminhoneiros, de pessoas que trabalham com isso, que pegam estradas aqui do Brasil afora. É um senhorzinho caminhoneiro que ele conta os relatos, tanto os pessoais quanto de amigos deles, de conhecidos que já aconteceram com ele. E eu acho muito legal. É um formato muito gostosinho de ouvir, assim. E é um senhorzinho contando. Eu acho muito, muito legal. Eu recomendo. É muito bom, é muito bom. Legal, legal. Não esquece, querido ouvinte, de deixar um like nesse episódio, se inscrever nesse canal. Se você tá vendo pelo YouTube ou pelo Spotify também, avalie a gente aí com 5 estrelas pra gente ter mais relevância e crescer cada vez mais o nosso programa. E, cara, comenta aqui pra gente. No Spotify tem uma seção de comentários. Manda um comentário, manda um emoji, manda qualquer coisa pra gente ler, por Comenta, favor. Temas que você quer ouvir, se você gostou desse tipo de tema, quer saber mais ou alguma outra coisa que você tá interessado em ouvir, adoraria saber. Então é isso, né? Bacana.